várias coisinhas para falar sobre expressividade às pressas, né? Uhum. Por onde começar? Pelo começo. Qual é o começo? Mais de um começo é possível. Qual é a primeira coisa que você quer saber? Primeira coisa que eu quero saber. Isso. Como... Já ia falar besteira. Como ganhar dinheiro. E aí, N possibilidades, né? Não, essa... Falando sobre dança. Eita, nós. Que é o que estamos fazendo. Pergunte. Como ganhar dinheiro dando nome para coreografias. É isso que você quer saber? O nome da coreografia. Por que foi expressividade às pressas? Vai vendo que tá no coração da pessoa. O quê? Money. Como diz o Chaves, cada um pensa no que lhe faz falta. Expressividade às pressas. Quando eu dancei essa dança que você aí do outro lado da telinha apreciou, que você aqui do meu lado apreciou. Quando eu dancei isso, eu não tinha nenhum nome e nenhuma intenção em particular. Certo. É uma improvisação, não é uma coreografia fechada, é uma coreografia improvisada. E aconteceu em 2018. Uau! Tá? Isso é uma performance realizada, um estudo realizado em 2018, faz 2 anos. E nas dependências da Escola do Corpo e Movimento, né, escola dirigida pela Ana Souza e pela Milena Marra. E eu tava resgatando essa vertente, digamos assim, esse caminho de dança que eu amo tanto, que é a improvisação. Eu gosto muito de improvisar e de trabalhar com improvisação. Gostamos. Tanto quanto gosto de trabalhar com coreografia fechada, tá? Tenho prazer nas duas coisas. E eu tava resgatando, porque essa dança se deu logo depois do período sabático, de restauração da saúde, né? Da primeira viagem para a Ásia que a gente fez, né? Aí fui habitar a Escola do Corpo e Movimento como artista residente, fomos os dois, na verdade. Sim. E aí, em determinado momento, realizei essa improvisação e ele filmou. E guardamos esse material. Mas eu sempre, desde da época em que gravamos, eu fiquei sempre namorando essa improvisação. Porque ela tem muitas nuances de qualidades expressivas. Muita variação micro e macro, né? Às vezes, o mesmo movimento aparece 2, 3 vezes em momentos distintos, né? E em nenhum momento ele aparece com a mesma intenção. Sim. Então isso é bem legal. E isso veio do momento em que eu estava improvisando. Eu improvisei em diálogo com a sonoridade. E também como resposta aos trabalhos que eu estava fazendo até então, né? Eu estava estudando jazz junto com a Ana Souza, a gente estava retomando os nossos estudos de jazz dance, de dança jazz, já pensando numa linha contemporânea que me é cara, que me é importante. E enfim, e pensando nessas nuances de qualidades expressivas que estão presentes nas danças como um todo, exacerbando alguma coisa, diminuindo, arriscando movimentações diferentes em diálogo com a sonoridade. Que não é essa sonoridade que você apreciou, que você aí do outro lado da telinha ouviu. É uma outra. Isso que eu ia comentar. Completamente quando você diferente. Essa questão do diálogo, né? Exato. Completamente diferente. Mas é muito interessante como tudo isso dialogou também. Exato. Como a imagem, sem aquela sonoridade que você dialogou no momento em que foi executado,
como ele dialogou muito forte com essa Exato. musicalidade. Então estamos em exercício de improvisação e composição, e é por isso que bato no martelo de que a gente tem que entender composição coreográfica para além de uma estrutura fechada, né? De uma sequência de movimentos ou passos encadeados e fechados, mas como todo o pensamento da dança, como a gente organiza a dança, mesmo improvisação. Porque o resultado final é um trabalho de composição, em que se pegou uma improvisação que dialogou com uma sonoridade, colocou-se outra música e ainda trouxe o nome, porque essa foi a primeira pergunta. Por que expressividade às pressas? Bom, 2 anos depois, assistindo, né, eu fui avaliando algumas questões, e aí eu pensei nesse nome, expressividade às pressas, porque expressividade em razão de toda essa qualidade, exatamente, essa abundância de qualidades expressivas, de esforços, né, de tempo, fluxo, espaço e peso, exato, né, que é na verdade o quanto de engajamento de força e que tipo de força a gente engaja. Então, tem muitas nuances nisso. Então, expressividade. Mas às pressas, porque essa palavra é muito interessante. Às pressas, dá a ideia de vamos correr e fazer logo. Sim. E ela traz essa expressão, esse sintagma, ele traz a ideia de não cuidado, de não refinamento. Certo. Mas a palavra pressa em si tem outras nuances. A palavra pressa vem dessa questão de pressionar e por uma outra gama, por um outro olhar, ela vai indicar a possibilidade de refinamento. Então é muito interessante isso, né? Eu coloquei até na descrição. Nem sei se eu consigo ter acesso aqui à descrição. Porque esse lugar da pressa, né? De pressão, de que aí você vai compactar um grupo de coisas. Então, ele tem um caldo aí, né? Tem um caldo. Eu vou ver se eu consigo entrar e ler para pensar com você, certo, e com você que está do outro lado aí, nessa questão do nome, né? Dessa palavra pressa. Tá, enquanto você está abrindo aí, eu queria perguntar, aproveitando que você falou da questão do diálogo com a música, porque você escolheu a música, sim, mas você sabe que ela não é, pelo menos na versão que está aí no vídeo, não é aquele arquivo que a gente tem inteiro, sozinho, entendeu? Por causa da extensão do vídeo, você fez uma edição em cima da música. Fiz uma edição em cima da música. Então aí aconteceu, então já não é, então veja, também um processo de composição criativa e de composição coreográfica no que diz respeito à escolha de trilha sonora, né? E aí o que acontece foi que assistindo o vídeo eu escolhi 2 músicas possíveis, né? E aí optei por essa. Certo. Apesar de ela ser completamente diferente da música que eu usei para improvisar no dia lá em 2018. Sim. E porque achei que essa música de alguma forma compunha com a ideia de expressividade às pressas, de tudo que tem que diz respeito à palavra pressa. E eu achei que compunha, porque ela não é uma música às pressas, certo? Certo. Ela não é uma música apressada. Sim. Rápida, ela é uma música mais lenta. E ela tem um refinamento, um cuidado. Então ela não foi feita às pressas. Sim. Mas ela foi editada. E no nosso nível de produção, às pressas, certo? Então é muito louco. Vamos lá, vamos ler junto aquilo que você já leu aí na descrição desse vídeo, né? Expressividade às pressas é o nome. Expressividade pra que te quero. Venha logo, venha depressa. Veja que quando a gente coloca a palavra pressa, coloca o depressa, fica rápido. Mas às pressas é descuidado, né? Estou às pressas para te deixar habitar o meu corpo e fazer dele urgência. Então eu estou às pressas, eu estou querendo que logo a expressividade venha para o meu corpo e habite o meu corpo, para fazer desse corpo uma urgência em comunicar o que ele precisa comunicar, o que ele deseja comunicar. Porque pressa, agora vem a explicação da palavra, pressa é precisão. Esse é um dos significados da palavra pressa. Interessante. Pressa é precisão, mas às pressas é uma coisa descuidada, sem precisão. Mas quando eu falo que a expressividade é às pressas, é uma expressividade que eu quero rápido.
Mas a palavra... Com precisão. Mas eu quero com precisão, ainda que tenha um descuido, porque o descuido é um tipo de qualidade expressiva também. Uhum. E a palavra expressividade tem o que na palavra dentro? Pressa! Só que a expressividade é você colocar essa precisão pra fora. Vem aí com a palavra expressão. Aí vem, porque pressa é precisão, mas a pressa, imperfeito tudo fica. Pressa é precisão, mas a pressa, né? Fazer apressadamente, imperfeito tudo fica. Sim, no termo do significado da palavra, mas nessa situação da improvisação, será que é assim? Do que me vale, porém, a perfeição se estou sob a pressão da expressão? Eu me faço essa pergunta, né? Do que me vale pensar em perfeição se existe uma pressão que aponta para uma precisão da expressão? Porque aí de colocar para fora esses impulsos, esse desejo de comunicar via movimento. Que tem um lugar da autenticidade, né? De quando se deseja atingir uma qualidade descuidada, como é que você atinge sem ser descuidado? Como é que eu atinjo o refinamento de algo que me parece um descuido? Sei lá, algumas coisas assim, né? E aí eu termino, eu falo fica aí pra perfeição. Fica aí como esperança, porque eu desejo o refinamento, né? E me deixe expressar às pressas a pressa que hoje tenho. E me deixe expressar às pressas, rapidamente, logo, sem demora, a pressa, a precisão. Não só a pressa como eu quero agora, com pressa como urgência, mas a pressa como precisão que hoje tenho. Então, é um exercício de expressar uma pressa que é precisão e urgência. Só que como eu expresso uma pressa que é precisão e urgência às pressas, ela ganha a qualidade expressiva do descuido. Mas isso tudo num exercício de refinamento. Então, muito louco. E é disso que eu tô falando ali, entendeu? Certo. Todas essas coisas estão presentes. Né? E todas elas expressam. Fica uma crítica de dupla, como que é? Mão dupla. Mão dupla, né? Mão dupla. Essa busca por uma perfeição e o que eu tô chamando de perfeição. E também um alerta para a gente entender que aquilo que não é perfeição segundo um parâmetro que vem sei lá de onde, tem expressividade, também fala e comunica. Sim. E é interessante a gente ter na dança esses momentos. Acho que a gente chegou A gente chegou a comentar também, acho que num papo curvo, né, o lugar de que a consciência e a escolha é muito importante, né, independente da qualidade que se deseja atingir, né? Quando se faz escolhas, porque tem escolhas estéticas que ele vai aparentar uma sujeira. Exato. Ele vai aparentar alguma coisa. E exatamente esse lugar do dilema. Como é que eu faço uma escolha estética que tem uma cara de abarrotado, de sujo... De barroco. Propositalmente, mas não simplesmente, então já que é essa estética, eu vou fazer de qualquer jeito. Exato. E pronto, porque aí vai dar estética e vai dar autenticidade. Exato. E esse é um lado da moeda. A escolha consciente de trazer elementos que, com aspas, sujem para comunicar determinada qualidade, para colocar em pauta, para colocar em cima da mesa determinada discussão. Ao mesmo tempo que isso existe, quando eu coloco para discutir justamente isso que a gente acabou de falar, que você elaborou e eu elaborei agora, eu também estou fazendo a seguinte crítica. Busque aquilo que você entende como refinamento na tua dança, mas não fique para baixo, não desista, não fica nervoso, não fique nervosa. Se de repente algum erro aconteça na execução de determinada coisa, porque isso também comunica. Então, e é interessante isso aparecer também, né?
Então também é as duas coisas, é uma escolha consciente de trazer uma sujeira, entre aspas, pra cena, pra poder conversar, falar, comunicar, representar, expressar e dar significado a determinadas coisas que acontecem na nossa vida e ao mesmo tempo, se de fato acontecer, se de fato rolar a sujeira, se de fato rolar o erro, o deslize, essas coisas em cena ou no processo do estudo da dança ou na sua prática, no seu treino, na sua aula, abraça isso. Porque isso é importante. A vida não é feita sem erros. Ela não, entendeu? E a dança, ela tem que incorporar também o momento do mistake, o momento do erro. E isso me faz lembrar uma fala de Cássia Navas, né, da grande pesquisadora e crítica de dança, Cássia Navas, também professora doutora da Universidade de Campinas, né, da Unicamp. Ela fala assim, que uma das coisas que ela mais gosta é ver profissional errando em cena. E aí ver como a pessoa resolve. Como ela resolve depois. E que aí ela fala que aí eu vejo o brilhantismo do craft, do artífice da dança. É isso que eu ia falar, né? Porque às vezes a gente pensa muito que, mas o erro só fica patente, né? Fica claro, fica visível quando a gente tá falando de uma coreografia fechada. Né? Normalmente tem esse pensamento, né? De que eu só consigo perceber se a pessoa tem uma coreografia pronta e ela erra. Principalmente no coletivo, né? Porque tinha alguém pra comparar e errou e meio que deu na cara. Mas no aspecto da improvisação, você tá abraçando o risco o tempo todo. Exato. Né? E abraçando o risco, principalmente desequilíbrio. Já que dança risco e a gente coloca o corpo em movimento e você tá improvisando, você tem menos controle de direcionamento do tipo pré-programação. Eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sei que tá tudo encadeado dentro de um alinhamento, eu só preciso me organizar e entrar nesse para aquele. Realmente lidando o tempo todo, né? Exato. E aí, esse lugar, porque apesar de a gente desenvolver competências para lidar com esses desafios e essas propostas que a gente se faz, né, para dança, existe um momento eu estou improvisando e agora aconteceu uma coisa, sei lá, saiu um pouquinho do ângulo e aí a meia escorregou um pouco mais do que eu esperava e, né? Porque em algum momento esse seu arcabouço, né, essa sua bagagem, essa mala da Mary Poppins aí cheia de coisa que não acaba nunca, vai ser desafiada. Sim. Entendeu? Em algum momento tudo isso que você traz vai ser desafiado. Alguma circunstância ali que está presente no momento de improvisação, seja a qualidade do palco, o seu figurino, as outras pessoas envolvidas, dançando ou não, qualidade de tempo, N fatores. Alguma coisa vai, talvez, arquitetada, sabe? Né? Numa culinária ali, né? Junta isso com aquilo num caldeirão aí, né? Como é que é? Uma alquimia, né? Vai dar alguma alquimia que, vai desafiar. E aí você vai encontrar, talvez a gente se depare com o limite do nosso arcabouço. Aqui eu não tava, opa, e agora o que eu faço? O que eu resolvo? Ou uma situação inédita, né? Exato. Ainda que o corpo esteja preparado, porque é diferente quando a gente lida com, entra no inesperado, mas inesperado assim no aspecto de eu não estava esperando isso acontecer, mas eu já vivi isso, eu tenho algumas soluções na manga, ou sei como entrar e lidar com isso. Outra coisa eu nunca vi isso antes. Ainda que não seja um grande desafio, complicadíssimo, e agora? Exato. E também, independente de saber ou não saber, a gente tem que saber, independente de saber ou não saber, a gente tem que saber que a improvisação, uma composição coreográfica, um trabalho coreográfico calcado, alicerçado, né, com as suas raízes na improvisação, não pressupõe ou não implica em onisciência. Sim. Não implica em onisciência, né? E nem um trabalho coreografado, fechado, implica em onisciência. Em ambos os trabalhos existe uma pré-ciência, um pré-saber do acontecimento, seja do roteiro, do jogo, da partitura que vai ser reelaborada, elaborada, construída em cena, ou de passo a passo que vai ser feito numa coreografia fechada. Enfim, eu tenho uma pré-ciência e eu tenho uma bagagem para lidar. E tenho nessa pré-ciência não só aquilo que vai ser desenvolvido em cena, ou em aula, ou na minha prática, mas também os
Se acontecer tal coisa, o que farei? Se acontecer tal coisa, o que farei? E às vezes isso até é a níveis inconsciente. De um saber que não se dá de forma inteligível, verbal, mas que existe que tem uma inteligência que está no teu corpo. Mas isso não implica onisciência. Sim. E ainda que. Então eu posso realmente me deparar com uma situação inédita, né? E inusitada. Mas também tem uma outra coisa que a gente já falou. Toda vez que eu danço, é inédito. Sim. Em última instância, ou em primeira, toda vez que eu danço, que eu me coloco no movimento dançante, é inédito, mesmo que seja uma dança, um passo, uma movimentação, um código, um sistema, uma técnica, use o termo que for, que eu já danço há muito. Sim. Isso porque, só para fazer um adendo, que eu até estava pensando aqui enquanto você estava falando, porque a gente pensa assim, né? Quando tem improvisação, a gente combina regras do jogo, né? Ainda que seja autocombinado. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Esses são os limites. Eu vou dialogar assim com a música. Eu posso fazer assim, fazer assado. E aí, quando a gente fala de coreografia, também são regras combinadas. Sim. Só que é mais restrito. Porque se fizer esse beat, você vai fazer exatamente esse movimento. E aí, depois desse movimento, vai fazer esse outro beat, essa melodia. Você vai fazer isso, vai fazer... Então, nesse aspecto, ele também é um jogo. É um jogo de, por exemplo, em alguma circunstância, sei lá, a gente já até chegou a citar, acho que no Papo Curvo, aquele Lord of the Dance, aqueles bailarinos sapateadores de sapateador irlandês. Ali é um super jogo de causar a maior ilusão possível de que estamos todos iguais, e de que somos todos iguais. Porque eles conseguem ultrapassar o nível do balé. É uma coisa absurda. Então esse é um grande jogo. Isso é um jogo, por quê? Porque nenhum corpo é igual ao outro. E quais ferramentas eu desenvolvo para parecer, para causar a ilusão de quem está assistindo de que a gente é a mesma coisa. Então realmente, seja fechado ou aberto, improvisado ou não, o jogo, as regras existem. E elas estão ali. Um minutinho que vai explodir ali a câmera por alguma razão. Eu preciso pausar. A gente já volta, não sai daí. Não sai. Voltamos. Estamos de volta. Esse foi o nosso intervalo comercial. Nem teve, pra quem tá assistindo, nem teve, mas aconteceu aqui. Poderia, né? Poderia, né? Bora uma pessoa dançando. A gente podia fazer umas produções assim, né? Comerciais, tipo... Só que divertido. fakes nossas de dança, sei lá. Seria interessante. Vamos voltar onde a gente está. Voltando. Sim. Então, sempre tem o jogo. No balé clássico, eu falei do Lord of the Dance, né? Sim, que causa ilusão, que eu acho que é um dos mais absurdos, né? Níveis de ilusão, essas pessoas são todas iguais. Apesar do balé ter essa referência muito forte, né? Realmente o Lord of the Dance é chocante. E o nível de cravado que fica igual. Porque, por exemplo, eu sei que essa coisa de acertar o beat, o tempo, também tem em algumas crews de hip hop, ou crump, ou house, enfim. Mas eles cravam às vezes igual, às vezes diferentes. Tem outros propósitos dinâmicos. No Lord of the Dance é tipo assim, paredão, todo mundo igual o tempo todo. E assim, 15 minutos, todos eles, né, são homens e mulheres, dançando exatamente igual e as pernas levantando no mesmo ângulo. É chocante. E é incrível. Mas é um jogo, é uma regra bem fechada, como você bem falou. A coreografia também tem. E a gente percebe que a coreografia tem, porque aquelas coreografias que sim, vamos dançar todos iguais, mas ainda concede um pouco mais de liberdade, né, na expansão do bailarino, ou que os bailarinos têm corpos diferentes. Quanto mais a gente dança esse tipo de partitura, mais vão acontecendo coisas novas, sensações novas, elas vão sendo ressignificadas mesmo. Ela não morre, ela não estagna, ela não fica estagnada. E não existe isso. E não teria razão de ficar repetindo depois que você já aprendeu. Exato. Já aprendeu, já fez o que tinha que fazer, pronto, tá aí, é só entregar. Mas não, sempre tem esse refazer, porque ele vai acrescentando camada. E mesmo que eu não trabalho com coreografia fechada, mas eu trabalho em cima de uma técnica de dança. Aí eu já faço a pergunta, essa técnica, ela é codificada? É muito difícil não ter técnicas codificadas. Praticamente todas as técnicas têm algum código. E mesmo as técnicas que são, na verdade, de desenvolvimento, elas estão fundamentadas em algo que pode ser entendido como código ou como tipo de sistema. Então vamos lá, né? Certo. Ainda que a palavra sistema cause
há algumas pessoas, né, não gosto muito, porque ela vai indicar os sistemas dessa vida que as pessoas não curtem muito. Já falo disso. Mas é mais ou menos assim. O trauma da palavra sistema. O trauma da palavra sistema. Então, no momento que ela nasce, a questão da indústria, do corporativismo. Yes! Mas vamos lá. Então, uma pessoa que trabalha com hip hop freestyle, certo? Ele é uma técnica. É uma técnica. Ela é codificada? Sim, ela tem códigos de dois tipos. Ela tem códigos que são fundamentos, ou seja, um princípio de dança a partir do qual eu consigo desdobrar uma série de coisas. Por exemplo, sucessão de movimento. Né? Movimento em sucessão. Faço esse, depois eu emendo nesse, podendo ou não ter a qualidade do pop. Não precisa necessariamente contrair, mas tem muita sucessão de movimentos, né? Veja pessoas que dançam hip hop freestyle, elas fazem muitos movimentos suscetíveis, né? Suscetíveis, não suscetíveis de sucessivos, isso, não era suscetíveis. Suscetível é do tipo, estou inclinado para tal coisa, não. Você tá se enrolando bastante após esses comerciais aí. Exato, me enrolei demais. Ela contém muitos movimentos sucessivos, que se apresentam em sucessão, tá? Um depois do outro. Mas ela também tem... então isso é um tipo de codificação, tá? Você estabelecer e elencar princípios é um tipo de codificação. E eu posso falar que é um tipo de sistematização, né? Também eu posso falar nisso. Que é pensando no sistema como uma organização. Exato. Né? Se eu olhar para o código como... Não, porque o código ele é o princípio, esse que é o código. Mas se ele apresenta uma organização, uma estrutura, isso pode ser um tipo de sistematização. Se você quiser usar a palavra. Não quero me associar à palavra sistema, é o caso da técnica clausiana. Eles ficaram durante um tempo se perguntando se eles iam chamar de método clausiana, técnica clausiana ou sistema clausiana. E aí eles resolveram abdicar da palavra sistema por causa das noções de sistema capitalista, tudo que tenha com a palavra sistema de ruim, da ideia de corporações, de corporativismo, falei certo, né? Da ideia de indústria, então eles ficaram longe da palavra sistema. E eles não quiseram método, porque o método, ele às vezes é uma coisa que vem num segundo momento da técnica, né? Por exemplo, o método cubano, o método do Roya, o método Vaganova, eles são métodos de uma técnica. Balé clássico é uma técnica, e aí os métodos pressupõem que você tem que ensinar desse jeito e só desse jeito. E aí eles apontam para uma metodologia. Certo. Eles não queriam método, eles queriam da técnica ir para a metodologia. Essa é a técnica. Qual metodologia você vai usar? Né? E aí ele tem princípios e fundamentos. Esse é o caso do TKV. Mas enfim, falando do hip hop, voltando. Então tá lá, ele é uma dança, ele é uma técnica codificada. Sim, ele tem um código de dois tipos, princípios, e a partir dos princípios você possa desdobrar N movimentos, N qualidades de coisas, e explorar, investigar. Mas ele também tem códigos que vão remeter às danças sociais. São passinhos fechados. Vernaculares americanas, né? Então, sei lá, eu não sou conhecedora, mas sei lá, Buzz Stop... não sei qual que outro, Running Man, tô chutando aqui, nem Bart sei Simpson. Exato, que eu sei que também fazem, são danças, elas em si são danças sozinhas, elas são danças sociais sozinhas, elas habitam também outras danças, eu acredito que elas habitem também o locking, talvez elas habitem outros lugares, mas elas habitam o hip hop freestyle. Né? É que tá tudo... Porque elas têm uma mesma matriz, né? Elas fazem parte de um desdobramento cultural e de matriz afrodiaspórica. Mas eu quero dizer isso, entendeu? Então, quando a pessoa trabalha, por exemplo, o hip hop freestyle, ela tem ali tanto passos quanto princípios. Isso é a codificação da dança. Né? Então, se mesmo que a pessoa trabalhe sempre em improvisação, sempre em desdobramento dos princípios e dos passos, ela está trabalhando em cima de um repertório. E ela está fazendo aquilo várias vezes, entendeu? Então, isso é um tipo, isso pode ser apresentado de uma forma de jogo, mas o que eu quero dizer é que dizer que não existe nenhum tipo de codificação, ou de regra, ou de jogo, ou de repertório, acho que essa é a palavra mais importante, é muito complicado. Vamos pegar trabalhos pautados no pensamento contemporâneo de pura improvisação. Vai ter que levantar alguma coisa, nem que seja levantamento de qualidade de corpo. Vamos trabalhar os ossos, e é isso. Mas isso, é um repertório também, o repertório do corpo, da biomecânica do corpo. A gente chama de levantamento de repertório, mas é basicamente
basicamente conhecendo o seu corpo e as suas possibilidades. Exato. É basicamente isso, que você vai subir em cena, você precisa ter algum preparo. Exato. Certo? E você precisa saber minimamente lidar com algumas situações. Então é isso. Não E tem aí a gente jeito. tá lidando ali com o movimento, nem que seja o estudo de uma coisa que permeia e perpassa pelo movimento. Uhum. Mas é um repertório. Sim. E vai se constituir, ainda que seja um pré-repertório, a semente de um possível repertório, mas ele vai se constituindo repertório não só porque a gente vai selecionando coisas, né? No processo de improvisação, ou mesmo na composição coreográfica, a gente vai selecionando. O corpo, mesmo que eu não queira de forma consciente selecionar, o corpo vai dizendo o que ele tá mais afim e o que ele não tá mais afim. Logo, você e eu, a gente passa a dizer isso, né? Certo. E não só por isso, mas ele vai se tornando um repertório, nem que seja de um leque que eu tenho de possibilidades para colocar em cena. Por quê? Porque quando eu vou para a cena, eu também elevo o meu tônus. E elevar o tônus da cena, o tônus da dança, é um tônus diferente do cotidiano. E só por causa desse tônus, aquilo que eu faço passa a ser, ou pode passar a ser entendido como repertório. Só porque mudou tudo. Então, eu tô caminhando em cena, pronto, repertório. Não, é um caminhar, não é um repertório, é só eu andando, não. Porque quando você foi pra cena, quando o seu andar adentrou o espaço do acontecimento dançante, pronto, ele ganhou uma carga de tônus diferenciado. E só esse tônus faz o seu simples caminhar ganhar o status de repertório. Certo. E essa expressividade, as preces, é sobre tudo isso. E é sobre essa expressividade que é dita como sujeira às vezes, mas que é interessante. E que dá margem e abre a possibilidade de refinamento. E ao mesmo tempo de precisão. ele E ao mesmo tempo ele já é uma precisão, a precisão do impreciso, que é muito difícil. Então, e eu particularmente tenho buscado mais, né, nos dias de hoje, intercalar os dois momentos, em que eu trabalho com uma linha limpa e de repente vem uma sujeira e de repente vem uma malemolência e volta para uma linha clara. Porque é justamente essa dificuldade, isso, né, qualidades. Que normalmente o interlocutor, né, a plateia que está assistindo tem, né, às vezes assistindo um trabalho contemporâneo, assistindo um trabalho de improvisação, que ele sente dificuldade em fazer uma leitura, de entender o que está acontecendo, porque justamente abre essa possibilidade. E se você não tem acesso... Você está falando do trabalho contemporâneo abre a possibilidade de várias leituras e por isso a pessoa tem dificuldade de ler. Sim. De fazer uma leitura, pelo menos. Uma leitura. Tá. Assim como muitas vezes em trabalho de improvisação, porque na improvisação você está abrindo possibilidades. E a pessoa ela não tem acesso à sua escolha da maneira como ela se deu na sua cabeça naquele momento. Então, por exemplo, que nem você falou, essas variações de qualidade, porque aí tem várias nuances, né? Tem o quanto você de fato quer comunicar e se fazer perceptível isso, tem o grau disso, o quanto de fato a pessoa percebe, seja ela uma pessoa que esteja muito atenta ou que se ela tem refinamento no olhar também já, preparo, né, para absorver aquilo e perceber a nuance, ou seja, simplesmente porque ela não tem acesso à sua escolha naquele momento e a primeira coisa que passa na cabeça é: será que ela errou? Será que ela acertou? Será que ela fez isso de propósito? Será que não? E aí permanece esse ponto de interrogação ao longo do trabalho todo, porque são vários momentos acontecendo. E aí vem o julgamento de valor do tipo, eu gostaria que fosse assim. Sim. E aí começa as coisas do tipo, eu gostei, não gostei, por quê? Porque eu tava esperando. Ao mesmo tempo que tem gente que vai gostar porque foi surpreendido que não foi feito à vontade. Então várias camadas interessantes de desdobramentos. E isso na verdade, o desafio para quem vai trabalhar com coreografia fechada. Por quê? Porque quando eu trabalho com uma coreografia fechada, em cima de uma técnica ou, né, de um repertório, enfim, né? Então, sei lá, é uma pessoa que trabalha com balé clássico. Uhum. Eu tenho uma técnica,
Pode ser que eu trabalhe em cima de um método ou não específico. E eu tenho ali um repertório de passos. Muito já se foi feito com esses passos. Certo. Vários tipos de elaborações e encaixes de combinações. Uhum. Se você está diante de uma plateia, de um público, né, que já assistiu muito essa dança, ela já foi educada a entender essa linguagem, tá? Ela já passou por esse processo de educação. Então ela tem as estruturas sintáticas, frasais do balé clássico na cabeça dela. Aí o desafio é como eu trago uma coisa nova, ou como eu reelaboro. Então é um desafio pro coreógrafo. É um desafio muito grande. Então veja como não é o repertório limita. Na verdade, ele te põe um super desafio. Ele quase que impõe esse desafio. Por quê? Porque já muito foi feito, já muito foi falado. Como é que eu consigo fazer esse mesmo vocabulário, ou repertório, ou código, tá? Tô usando similares para te ajudar a entender. Falar uma coisa nova. Ou ganhar um sentido novo. Porque Tombé pas de Bourrega de GT Sotival, já conheço. Então, ele é também um desafio. É um desafio pro coreógrafo. Pro coreógrafo que trabalha também dentro do arcabouço, assim, ou da linha da contemporânea que vem das danças modernas e da dança expressiva alemã, né, as danças modernas americanas e da dança expressiva alemã, também já tem muito, já foi feito. De bounce, não sei o que, de queda, recuperação, sucessão de movimentos, nananana. Como é que eu causo novo em cima disso também? Como é que eu... e por quê? Porque pessoas que assistem muito vão se educando, né? E mesmo, por exemplo, se acompanhar um coreógrafo, né? Você vê muito o trabalho do Accra Khan. E aí... Você começa a sacar o... Exato. E aí são duas coisas. Por um lado, você quer enxergar a impressão digital que faz dele um coreógrafo único. Por outro lado, você também... quer ver trabalhos novos. Quer ver trabalhos novos e não ver a mesmice. Ou não, pode ser que você queira sempre ver a mesmice, mas vamos agora nos colocar no lugar do coreógrafo. Ele sabe que é importante manter a impressão digital. Porque senão... na verdade tem todos esses públicos, né? Exato, mas ele também talvez deseja trazer o novo, trazer coisas novas. Como é que ele brinca com isso? Como é que ele vai fazer isso? Acho que teve um outro vídeo desses que a gente falou sobre essa questão de que aí meio que a ligação acaba aparecendo para quem tá nessa jornada, né? Muitas vezes... só depois de um volume aí de produções. Exato. Né? Pra você entender a impressão digital. Tá num volume grande você consegue enxergar a impressão digital do coreógrafo, né? Aí, depois que ele fez muito, é que você olha e fala a obra. Não faz uma coreografia e fala, vem ver minha obra, gente. É passar vergonha. Tá? É meio passar vergonha. Enfim, e de certa forma um desrespeito. Ou pode soar como um desrespeito para quem já tá pavimentando o caminho aí há um tempo maior. Falando em produção coreográfica, produção de trabalhos que vão pra cena, tá? Então é isso. E aí como é que eu me faço novo e como é que eu mantenho uma impressão digital? Porque o que eu desenvolvi é uma linguagem, é uma técnica. Ele é uma técnica derivada de outra técnica, mas ele pode ser entendido como técnica, né? Como um tipo de código, um tipo de movimentação. No caso do Accra Khan, ele traz essas danças modernas, essa linha da dança contemporânea, moderna, expressionista alemã, somada às danças indianas que ele trabalha. Então, ele somou e isso fez uma elaboração que é bem própria do pensamento contemporâneo, uma elaboração híbrida, consciente dessas coisas e chegou a um resultado. E agora ele faz trabalhos que mexem com isso, que mexem com esses elementos. Né? Tem um repertório aí, tem um código aí. E aí como é que eu marco essa impressão digital, mas como é que eu elaboro coisas novas? Por quê? Porque quem me acompanha vai sendo educado a ler, a entender, a conversar comigo, a vir para esse diálogo, para essa conversa e para essa comunicação. Então, expressividade às pressas, expressividade para que te quero, expressividade para que te quero, né? Muito bom, muito interessante. É um papo aí que vai, né? Que é um papo pra vida, gente. E aí, como você falou, né? É uma coisa que você tá namorando há 2 anos e não vai resolver aí em 30, 40 minutos. Porque eu sempre mesclei. Sempre eu trouxe o jazz, assim, já coisa de anos, o jazz, o sapateado, o balé e a dança moderna, técnica de Limon e a contemporaneidade que vem a partir dela. Sempre trouxe isso para as minhas danças. Mas aí eu quis trazer
outras qualidades expressivas, a partir de olhar para a qualidade expressiva e agregar nessa salada mista que é Thalita Lemme Schwang, né? E aí eu tenho essa sujeira que não é tão sujeira e como é que vem. E aí entrar em contato com outras técnicas de dança que tem isso nelas para tentar me causar coisas que aí eu acho interessantíssimo. Eu particularmente acho interessantíssimo. Vai estudar uma dança diferente, vai estudar danças brasileiras, dança afrodiaspóricas, vai dançar outra coisa para ver se ela se essas danças dentro das suas estruturas e organizações, ainda que não claramente codificadas, mas com algum código certamente, se elas não te trazem ou não te provocam sensações e te trazem novos movimentos para adentrar essas qualidades expressivas diferentes que você deseja e tal. Enfim. Aquela história, né, de que quanto mais referência, experiências diferentes você faz, mais, né, Isso. abre a cabeça e o corpo. Quanto mais experiências, quanto mais referências e quanto mais qualidade tiver o momento que você entre em contato com essas experiências. Sim. Porque simplesmente também ser belisco aqui, belisco. Só ter claro. Só ter pequenos canapés no seu leque de danças talvez não seja tão interessante. A gente tá falando aqui de um trabalho de qualidade, né? Sim. Mas você tem onde se alicerçar e aí fazer esse jogo me parece ser mais legal. Isso aí. Né? Não muito verdade bom. Única, mas legal. Mais um tanto mais legal. Muito bom. Tá bom. Yes. Tá bom por hoje, pra você né, pensar, assistir, fazer. Tem que fazer. Olhar e fazer. Vai olhar e fazer. Isso aí. Um grande beijo, um grande abraço para você aí que tá do outro lado. Muito obrigado pela sua companhia. E é isso aí. Vem junto com a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no podcast do Papo Curvo. Vem junto, segue a gente, procura e vai atrás. Por quê? Porque dança gera vida. Yes. Grande beijo. Pode ir fazendo mantra. Desliza, pontua, cava, torce, espana, corta. Desliza, pontua, cava, torce, espana, corta. Desliza, pontua, cava, torce, espana, corta, desliza, pontua, cava, torce, espana, corta, desliza, pontua, cava, torce, espana, corta, desliza, pontua, cava, torce, espana, corta. E vamos para o nível médio. Desliza, pontua, cava, torce, espana, corta, desliza, pontua, cava, torce, espana, corta, desliza, pontua, cava, torce, espana,